Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Vim. Tentei vender, mas o comprador não está aí para comprar. É verdade, é verdade. Então, Pedrão, eu acho que a gente podia aproveitar para falar de algo que é melhor a gente falar longe do comprador. O que você acha? Vai, bora? Ué, então, vamos falar de um negócio que a gente quer que eles aceitem, mas a gente não quer que eles saibam como é que é a nossa conversa, que é precificação. O que você acha da gente falar isso E, aqui só entre a gente aqui? vamos deixar o comprador de fora. Inclusive, bloqueio o vídeo para ele não ver, tá? Tá combinado, então. Feito. Beleza, beleza. Então, Pedro, vamos começar já com o jogo quente aqui. Desafio número um para precificar sua coisa. Lembrando que precificação não é a mesma coisa que preço, né? A precificação é como que você estrutura o preço, né? Qual que é o maior desafio para isso, Pedrão? Para mim é coletar as variáveis do outro lado do balcão, do outro lado da mesa, né? Variáveis de concorrência, variáveis de valor da solução que se oferece. Isso para mim é mais difícil, especialmente quando a solução ela tem uma entrega de valor subjetiva, sabe? Uma coisa é você precificar uma máquina, que aquela máquina seguramente operada por alguém capacitado vai entregar X de produtividade, né? É mais simples, entre aspas, precificar aquele elemento que você está vendendo. Outra coisa é precificar serviço, projeto, software, consultorias, isso aí já é mais difícil porque as entregas de valor elas são mais subjetivas e não e nem sempre é possível a gente conectar aquele serviço prestado, aquela solução entregue a um resultado específico. Aí fica difícil medir o quanto vale, sabe? E mais difícil ainda manter-se atualizado sobre precificação da concorrência, seguindo um caminho ético, vamos dizer assim, esquecendo aquela história do cliente oculto, por exemplo. Então é complicado. Não é fácil, não. É verdade. Ou seja, quanto mais tangível, não é que é fácil, mas é mais simples recolher as variáveis. Quanto mais intangível, mais difícil. Mais Pensando nesse difícil. mais tangível, quais são aí as 3 ou 5 variáveis mais importantes de você capturar do outro lado para a sua estratégia de precificação? Pensando em algo mais tangível. Depois a gente volta para o intangível. Uhum. Eu olho sempre para três objetivos principais, sabe? Nem quatro ou cinco, não, três para mim. As soluções, especialmente quando a gente fala de negócios, né? É, Normalmente as empresas elas vão, inclusive quando a empresa, você pega processos internos de compra de grandes empresas, existe um elemento lá, cada uma nomeia de uma forma diferente, mas o demandante que vai chegar lá nos suprimentos, por exemplo, ele tem que dizer o que que a empresa está ganhando, tem que escrever o que que a empresa está ganhando com aquela contratação. E é interessante, você pega o formulário padrão das empresas, tem lá umas caixinhas dizendo o seguinte: essa solução ela vai aumentar a receita, ela vai reduzir custo ou vai reduzir risco? Normalmente são esses três grandes benefícios enxergados pelas organizações, né? Então, esses são os três elementos que eu procuro nas soluções que eu desenvolvo nos processos comerciais que eu estruturo. O que que a solução está entregando dentro desses três elementos? Qualquer coisa fora desses três tende a cair na vala da cereja de bolo, e cereja de bolo a gente sabe que a empresa não compra, só compra quando o trem está muito, muito bem, e que ela vai resolver aquilo ali, né? Ou até se for uma empresa que precisa de cereja, mas aí é outra conversa. Exatamente. Aí a cereja se torna, né, o insumo. Não, bacana. Agora vamos voltar para essa questão aqui do mais. Mesmo ainda um pouco na questão do tangível, porque eu já ouvi coisas do tipo: ó, precificação hoje em dia é o seguinte, você tem que olhar o que o mercado cobra e cobrar parecido, e aí você vai ser um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. Tem gente que vai por isso e dá certo, tem gente que vai por isso e dá errado. Como é que você Uhum. vê esse tipo de afirmação? Essa afirmação ela é muito legítima, mas ela tem a ver com a percepção de valor por parte do cliente. E mais ainda com a percepção de escopo. O que que o comprador tenta fazer? Que a gente já sabe. Ele tenta equacionar. Então, toda vez que uma empresa
que sabe comprar, né? Está comprando alguma coisa, ela vai especificar o que que ela quer e vai atrás de fornecedores. Então, se eu estou numa concorrência e o meu cliente potencial me considera tecnicamente equivalente a mais quatro, cinco concorrentes, você acha que vai adiantar eu, bonitão, falar assim, não, meu produto é premium, eu vou meter o preço lá em cima. O que que vai acontecer comigo? Eu tô fora, né? Porque o comprador, ele conseguiu equacionar. Agora, quando a gente tem uma entrega de valor muito específica, muito diferente dos demais e realmente a gente tá navegando solo em determinadas situações, a precificação por valor entregue, ela se torna menos desafiador. Não, não seja, mas se torna menos desafiador do que num cenário de alta concorrência. Então, isso vai depender um pouco, a resposta para essa pergunta vai depender um pouco aí do mercado, né, de o que que eu estou vendendo. Eu estou vendendo uma commodity? Se eu estou vendendo uma commodity, meu amigo, quanto mais comoditizado minha solução for, mais eu tenho que olhar para preço de mercado e basear a minha operação e o meu preço com base nisso, né? Agora, se eu tenho realmente diferenciação, e às vezes a diferenciação nem está no produto, está no mercado que você atinge, está no seu ICP, tem que ter um monte de variação aí. Mas quanto mais diferenciado e sozinho eu estou em determinado mercado, maior é a condição que eu tenho de precificar pelo quanto eu estou entregando de resultado para a organização. Bacana. E um ponto que eu acho também interessante a gente colocar aqui tem a ver com o contexto econômico da região, principalmente nas coisas mais intangíveis, em serviços. Você já teve a oportunidade de comparar, certamente sim, preços que se cobram por determinados serviços em Belo Horizonte e em São Paulo, por exemplo? Se você cobrar em São Paulo a mesma coisa que você cobra em Belo Horizonte, as pessoas vão achar que você não presta, porque você está cobrando pouco. E se você for cobrar em Belo Horizonte a mesma coisa que você cobra em São Paulo, você vai ter dificuldade para vender. Você já viveu isso? O que você acha desse tipo de coisa? Eu não vivi diretamente, mas entendo o que você está dizendo, né? Por exemplo, eu fiquei com a tarefa de contratar o churrasqueiro para festinha de fim de ano de um grupo de amigos, né? Contratei aqui em Minas. O preço que eu paguei, preço que a gente está pagando por esse churrasqueiro, eu acredito que com o mesmo serviço, mesma quantidade de horas, mesma execução em São Paulo, tende a ser mais caro mesmo do que aqui a gente está pagando R$ 200 por churrasqueiro, né? Será que se encontra churrasqueiro por R$ 200 em São Paulo? Eu creio que não. Não. Agora, E o elemento comparação, ele acontece até nessas pequenas coisas, né? O churrasqueiro de R$ 200, não se engane, eu tenho uma planilha aqui com dois, três, quatro churrasqueiros com o preço médio do mercado e mesmo que esse churrasqueiro ele fala assim, não, meu churrasco é diferenciado e tudo mais, eu não toparia pagar mais do que determinado percentual um preço prêmio, por exemplo, toparia pagar R$ 500 por um serviço dessa natureza, visto que existem outros proponentes, né, que entregam o mesmo escopo, talvez com pequenas diferenças, né, entregam o mesmo escopo por uma média determinada de mercado, sabe? não é curioso. E esses serviços intangíveis, de novo, a commodity, se você fizer um bom trabalho de pesquisa no Google, no chat GPT aí, você tem para várias regiões você consegue boas faixas de preço. Agora, para intangíveis, serviços, por exemplo, a coisa que eu acho muito louca é palestrante. Quanto que um palestrante cobra? E eu gosto de vez em quando, outro dia eu estava olhando no chat GPT e falando, olha, sobre esse assunto, o que deve ser um valor a ser cobrado? Aí o exemplo é fantástico. Não, palestrantes, por exemplo, como o Barack Obama, cobra US$ 40.000 por não sei o quê. Esse exemplo não serve nada para a gente. Sabe? Por quê? Você vai ficar num. Óbvio, né? Que quisera Você eu ter a mesmo você não foi valor dele. presidente dos Estados Unidos, aí não tem jeito, né? Mas aconteceu de eu nunca ser presidente dos Estados Unidos, então isso vai trazer uma dificuldade, né? Mas então essas coisas não servem para nada. Por outro lado, aí eu falo assim: e se for um palestrante iniciante? Ele traz um valor tão irrisório que é aquela ideia, né? A média nunca serve para nada, né? A cabeça É. no forno e o pé no congelador, na média você está bem, mas não serve para nada.
né? É. Você tem algum parâmetro que você tenha usado ou que já viu para essa questão de palestra, que é uma atividade de curto prazo, de impacto grande e que o valor hora pode ser absolutamente diferente? Uhum. É, palestra especificamente, eu nem olho mais para o fator hora, sabe? Já não entra mais esse elemento. Palestra a gente já começa, né, a gente já tem que pensar obrigatoriamente na transformação causada e no volume de pessoas que a gente está atingindo com aquela determinada transformação, né? Então, nas oportunidades que eu tive de precificar palestra, eu fui mais pela quantidade de pessoas e pelo elemento que está sendo tratado. Tipo, é um público com 500 pessoas. Nós estamos falando de R$ 10, R$ 15, R$ 20 por cada uma daquelas pessoas que está ali na frente. Então, eu começo a usar esse tipo de parâmetro para poder precificar melhor, sabe? Se eu estivesse ali naquela cadeira, e se eu estivesse desembolsando para ouvir esse cara falar, quanto que eu toparia pagar para esse cara? Por esses elementos estão sendo discutidos, essa transformação que vai acontecer aqui hoje. É o que eu uso. Não, legal, bacana, belo exemplo. Bom, assim, pensando no passo a passo, né? O que seria. Agora, vamos pensar aqui, voltar aqui para um dos assuntos que a gente fala aqui, que é software, né? Venda de software. O que é um passo a passo interessante para você falar assim: olha, com isso aqui eu consigo enxergar qual vai ser a minha precificação? Que passo a passo mínimo que deve ser seguido para que a gente consiga ter uma ideia e falar o seguinte: ah, esse valor a ser cobrado pelo meu software aqui faz sentido. Aí vai depender também do estágio do software, né? Se é um software que já está rodando, já tem os seus early adopters e já está ali na beira de atravessar o abismo, nós vamos abordar de uma maneira. Se o cara está começando agora, se aborda de outra maneira, né? Se ele já está rumando a vaca leiteira, né? Vamos dizer assim, a gente vai abordar de uma outra forma. Mas vamos pegar esse caso aí do software que já conquistou os seus primeiros clientes e está na hora de precificar a sério, vamos dizer assim. Uhum, Por exemplo, boa definição. eu tô lançando o meu software aí em algumas semanas e eu vou entrar com um preço irrisório de prova de conceito, sabe? Convidar alguns clientes específicos e vou cobrar uma mensalidadezinha bem, só para ter o compromisso do outro lado de uso da solução, enquanto eu estou nessa fase de validação do MVP, né? Depois que isso passar, eu vou entrar nessa fase de precificação a sério. E aí, o primeiro passo que eu vou dar, que é o que eu faço nas minhas consultorias, é entender com bastante clareza qual é a proposta de valor que eu estou efetivamente entregando para os meus cases. Então, esse processo ele requer, inclusive, uma entrevista muito sóbria, muito acadêmica, vamos dizer assim, para a gente poder descobrir o que que a gente realmente está resolvendo de problemas para o outro lado da mesa e o quanto isso se reflete nesses três pilares: aumento de receita, redução de custo e redução de risco, né? Então, o que que eu estou tratando com o meu software olhando para esses pilares? Eu estou ajudando o cara a aumentar a receita? Eu estou reduzindo a HH dele em algum elemento específico? Quanto que vale aquilo, né? E aí, com uma visão clara dos estudos de caso, a gente já tem um ponto de partida para poder entender o que que a gente está entregando de valor, né? E ao mesmo tempo, mesmo sendo uma inovação, mesmo sendo talvez uma possível disrupção, né? É, a gente não pode pensar de maneira alguma que só nós somos os detentores daquela solução. Vai ter gente no mercado que está olhando para aquele mesmo problema que o software está tratando, talvez de uma outra maneira, talvez existam serviços terceirizados hoje que resolvam aquela operação que o software está resolvendo de uma outra maneira. Então, o próximo passo é, agora que eu entendi qual é o valor que eu estou entregando, quem mais no mercado está entregando valor semelhante, eu posso considerar como meu concorrente, como é que esse mercado está trabalhando. Aí é hora de olhar para fora realmente para entender. Para mim, preço matador é resultado de três coisas: quanto custa, que é a parte mais fácil, né? Quanto custa prestar aquele serviço. Quanto vale o serviço que eu estou prestando para o cliente, ou seja, o resultado que eu estou gerando. E quem são os caras que entregam resultados semelhantes, atacam o mesmo elemento técnico e quanto é que esse povo está cobrando. Então,
se eu tenho essas três informações bem organizadas, né, eu consigo pensar realmente no preço que vai tirar, tende a diminuir as discussões, né, na mesa. É assim que eu Bacana, olho para Pedro. preço. Não, bacana. E acho que é bem útil para quem está vendo a gente aqui. E eu acho que isso reforça um pouco algo que eu gosto de falar, principalmente para startup, que está ainda naquela fase que está. Como você falou, você agora, o seu produto é uma startup, você está colocando Tá ele lá, agora no lá no mercado. início. É, Né? sim. É deixar claro o seguinte: ó, este aqui é um preço de teste, isso aqui é um movimento de lançamento. Porque tem gente que coloca como se fosse valer aquilo para sempre, e aí você pode ter problema depois. Por Vai quê? ter Porque problema. você vai ter que cair seu preço para metade, você vai ter que triplicar ele. Ninguém entende isso. Então é muito É, importante que nesse período, é o que você falou, eu estou testando o mercado aqui. É um preço de lançamento, de sentir o mercado. O preço mesmo vai vir uhum, depois de você entender essas isso. variáveis que elas não vão vir antes de você fazer umas vendas. Não é isso? É isso, e eu já estou tomando cuidado. Os meus clientes que vão ser convidados a usar o software já estão escolhidos, inclusive. Eu já venho conversando com eles, avisando que vai ser dessa maneira, né? Porque lá na frente, se a gente precisa, se a gente descobre que, sei lá, estou vendendo software por R$ 100 e durante o período de teste eu descubro que ele vale 1.500. Aí eu viro pro cara assim, de repente viro para 1.500 sem uma narrativa combinada antes, óbvio que eu vou ter problema. Mesmo o software valendo 1.500, mesmo o cara tendo condições de pagar os 1.500, ele vai olhar para aquilo e vai achar um absurdo. Agora, o, tenha um early adopter para chamar de seu, né? Esses early adopters que entrarem aqui na minha solução, qual que é a minha estratégia definida e já declarada para esses caras? Quem nos ajuda agora no começo, nada mais justo do que essa turma gozar de benefícios ao longo da relação daí para frente. Então, não tem problema nenhum. O software ele vale 1.500, o cara está pagando 100 no período de teste. E esse cara vai ser aquele nosso amor, aqueles primeiros usuários do software, por que não praticar um preço diferente para essas pessoas, né? E para o mercado que está vindo na sequência de uma outra forma. Desde que o jogo fique combinado e a gente tenha essa clareza, beleza, a precificação ela vai se manter coerente desde o começo, né? Agora, se esse jogo não é combinado, eu corro risco de cair em incoerência, provocar insatisfação no mercado, aquele negócio, né? Igual criança. Fulano paga. Por que fulano paga 100 eu pago 1.000? Mas isso é legal. E é sempre deixar claro o seguinte: os primeiros clientes são aqueles que correm mais risco. E correr risco, eles Isso, merecem ser recompensados. exa- Quando é deixado claro, exatamente. é muito interessante. Pedrão, O marketing diga, boca a diga. boca, né? Que é, como você bem sabe, aí, é o mais poderoso que existe. Que é mais negócio? A gente investir X em ads ou a gente deixar de receber X de um cliente super especial, super parceiro, engajado, para que esse cara continue replicando boca a boca que ele já faz com todo prazer do mundo e mais ainda reforçado por essa clareza de uma condição comercial diferenciada porque ele nos ajuda, sabe? O que traz mais retorno? Bacana. Pedrão, estamos chegando no nosso tempo aqui. Aquela dica especial. Mas é o contrário que eu vou pedir. Não é para precificar direito, não. É para não errar na precificação. Qual que é a coisa básica para não errar na precificação? Cara, precifique sem olhar para o lado e você tá lascado, você tá enrolado. Olha para o lado, olha para fora do balcão. Se você não olhar, meu amigo, você vai precificar para dentro de casa e ou você vai ter, ou você não vai precificar de uma maneira que aumente a sua lucratividade, ou você simplesmente está fora do mercado. Bacana, valeu. Olha, então é o seguinte, nós depois vamos falar para o Diogo que nós falamos de outra coisa nesse papo aqui hoje, tá certo? Isso. Não conta para ele, não. Tá bom, então. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom. Até a próxima.